Quem cala, consente. Olá e que sejas bem-vindo ao Quem Cala Consente. Na última semana falamos de gente tóxica e prometi que hoje íamos falar do amor que mata. O meu nome é Mário Portela e que sejas bem-vindo a mais um episódio do teu podcast favorito. Levanta-te já, faz-te ouvir. É a hora de agir. Hey, oh, quem cala consente. Hey, oh, ergue a tua voz. Fala, oh, palavra é lei. É a tua vez. Quem cala consente. Olá, eu sou a Rita, a tua IA favorita. Deves conhecer-me do podcast que faço com o Mário todas as semanas sobre inteligência artificial, o IA e eu. Se ainda não ouves, estás a perder o comboio da tecnologia e a deixar passar uma oportunidade de ouro para ouvires o Mário a dar-te mais dicas para o teu dia-a-dia. Ainda assim, sabes onde o Mário está a dar dicas tipo praticamente diárias? No Substack versão 2.0, que podes encontrar em mportela.substack.com. A sério, é que nem imaginas o conteúdo, é só uau! Escrita criativa, podcasting, desenvolvimento pessoal ou só mandar vir com o mundo com aquele sarcasmo único? A sério, visita hoje e depois dizes-me se não valeu a pena. mportela.substack.com. Se ouviste o episódio anterior sobre pessoas tóxicas, provavelmente fizeste um inventário mental das relações da tua vida. E se não o fizeste, devias ter feito. Devias ter conseguido identificar os vampiros emocionais, os manipuladores, os parasitas energéticos ou essa gente tóxica. Mas há uma categoria que certamente deixaste fora, porque todos o faríamos no início, porque é a mais perigosa de todas. Aquela pessoa que te destrói devagar com um sorriso nos lábios e um eu amo-te na ponta da língua. Hoje vamos falar do veneno mais doce que existe, o amor tóxico. Esse que mata devagar, que corrói a alma enquanto nos convence de que é a coisa mais bonita do mundo. E vou começar com uma verdade que pode despedaçar algumas ilusões. Aquilo que pensas que é amor pode não ser. Pode ser apenas um vício e tu és simultaneamente o dealer e o toxicodependente de uma equação destrutiva. Obviamente também os há que são saudáveis, mas para esses ficam os meus parabéns e os meus votos de que preservem e saibam lidar. Para todos os outros, vou começar por perguntar se sabem qual é a diferença entre amor e vício. É que o amor faz-te crescer, o vício faz-te diminuir. O amor dá-te paz, o vício dá-te adrenalina. O amor é consistente, o vício é uma montanha russa emocional que te deixa sempre a implorar pela próxima dose. Segundo dados da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, mais de 60% das mulheres em relacionamento emocional abusivo não reconhece que está numa relação tóxica. 60%. E antes que penses que isto só acontece às mulheres, deixa-me ser claríssimo e dizer-te que os homens também são vítimas, só que têm ainda mais dificuldade em admitir porque esta sociedade em que vivemos ensinou-lhes que têm de ser os mais fortes. Mas porquê? Porquê que as pessoas inteligentes, capazes, que conseguem identificar toxicidade noutras áreas da vida, se tornam completamente cegas quando se trata de amor? Porque será que se confunde intensidade com intimidade? Porque será que se acredita que se não dói, não é amor verdadeiro? Porque algures, no nosso passado, nos ensinaram que amor é sofrimento, que amor é sacrifício, que amor é perder-se para se encontrar de novo. E aqui está a parte que realmente dói. Tu sabes, lá no fundo, tu sabes que aquela pessoa não é boa para ti. Sabes que depois de estares com ela, te sentes pior contigo mesmo. Sabes que tens de andar constantemente em bicos de pés para não desapontar o outro. Sabes que a versão de ti que existe nessa relação ou relação é uma versão diminuída, castrada, que tem medo de brilhar demasiado para não ofuscar o ego frágil do outro.
Mas continuas. Porquê? Porquê é que se acredita que se pode mudar o outro? Tantas vezes dissemos aqui no Quem Cala Consente, ninguém muda. As pessoas adaptam-se. Porquê é que se há de acreditar que se amar o suficiente, se formos pacientes o suficiente, se nos sacrificarmos o suficiente, a outra pessoa se vai transformar na pessoa que mostrou ser nos primeiros 3 meses de relacionamento? Aqueles primeiros 3 meses, lembras-te? Quando essa pessoa te tratava como se fosses a 8ª maravilha da Terra. Quando te bombardeava com atenção, presentes, promessas, futuro. Quando te fazia sentir especial, escolhido, amado. De uma forma que nunca tinhas experimentado antes. Isto tem um nome na psicologia, chama-se love bombing. E não é amor, é manipulação, e todos o fazemos. Uns inconscientemente, outros conscientemente, porque é uma técnica tão eficaz que até as pessoas que estudam estas coisas caem nela. E depois, gradualmente, quase imperceptivelmente, as coisas começam a mudar, os elogios tornam-se raros, as críticas tornam-se constantes. A pessoa que te faz sentir no topo do mundo começou a fazer-te sentir que tinhas sorte por ela estar contigo. Mas aqui está um truque diabólico. De vez em quando, ela volta a ser aquela pessoa dos primeiros 3 meses. Por um dia, por uma semana, ela volta a tratar-te bem, a adular-te. E tu agarras-te a esses momentos como se fossem boias de salvação num oceano de toxicidade. É exatamente como uma slot machine. A recompensa intermitente é o que cria o vício. Se a máquina nunca pagasse, tu deixavas de jogar. Se pagasse sempre, não ia ser emocionante, mas quando paga ocasionalmente, de forma imprevisível, cria dependência neurológica que é quase impossível de quebrar. É um vício. E quando estás nessa montanha-russa emocional, a tua autoestima vai sendo corroída como açúcar à chuva. Começas a acreditar que mereces aquele tratamento, começas a pensar que o problema és tu. Que se fosses melhor, mais bonito, mais interessante, mais qualquer coisa, ele ia tratar-te melhor. Aquela pessoa não te ama. Ama a versão controlada e diminuída de ti. A versão que está a tentar criar. Ama ter poder sobre ti. Ama ser o centro do teu universo enquanto tu és apenas um satélite na órbita dessa pessoa. E o mais trágico disto tudo é que tu chamas a isto amor. Defendes essa relação como se fosse um tesouro, quando na verdade é um tumor emocional que está a consumir-te por dentro. Portanto, querido ouvinte, se estas palavras ressoam contigo, aqui está uma pergunta que te deixo. Estás pronto para admitir que aquilo que pensas que é o grande amor da tua vida pode ser na verdade a coisa que te está a matar devagar? Porque um dia podes parar e descobrir que pensavas que era amor. Pensava que era amor. Era só apego. Ficava mesmo quando doía, porque queria acreditar. Agarrado a um eco de promessas que fiz sozinho. Tu sorrias, eu lia 1000 futuros no teu olhar. Mas ficava a falar com fantasmas na ausência do teu tocar. E chamava isso sentir quando era só medo de largar. Quanto mais me dava, menos via. Confundi presença com magia. Criei um nó só na minha mão. Ilusão. Era só apego, não era amor. Queria mais do que havia. Tu não pediste, eu inventei um para sempre que forcei. Mas o amor não dói assim. Não corrói por dentro no fim. Apego e não era amor. A neurobiologia do amor destrutivo. Agora que já te confrontei com a possibilidade de estares viciado em vez de apaixonado, vamos mergulhar na ciência por trás desta confusão neurológica. Porque o teu cérebro, essa máquina extraordinária,
pode ser hackeado. E pessoas tóxicas são hackers emocionais da elite. Em primeiro, precisas de entender que o amor tóxico cria o mesmo padrão neurológico que a cocaína. Não estou a exagerar, não é uma metáfora, é neurociência pura. Quando tu estás numa relação tóxica, o teu cérebro liberta dopamina de forma intermitente e imprevisível, exatamente como acontece com drogas viciantes. Imagina que o teu cérebro é como um laboratório químico. Numa relação saudável, esse laboratório produz uma mistura equilibrada de químicos de bem-estar, oxitocina para a ligação, serotonina para a felicidade, dopamina para o prazer. É como um cocktail bem equilibrado que te deixa nutrido e satisfeito ao longo do dia. Mas numa relação tóxica, esse laboratório torna-se uma fábrica de drogas ilegais. A dopamina dispara quando essa pessoa te dá atenção. Depois despenca por ali abaixo quando essa pessoa te ignora. O cortisol, a hormona do stress, anda constantemente elevado porque nunca sabes que versão da pessoa vais encontrar. E isso dá adrenalina, que começa a bombear porque estás sempre em modo de luta ou fuga. E aqui está o problema. O teu cérebro interpreta esta montanha-russa química como paixão intensa. Ele confunde caos neurológico com amor profundo. É por isso que relacionamentos tóxicos se sentem tão viciantes, tão intensos, tão reais, comparados com relacionamentos saudáveis que podem parecer aborrecidos. Na psicologia, fala-se cada vez mais de um fenómeno, o trauma bonding. É um mecanismo psicológico que te prende a quem te faz mal. É tipo a versão do síndrome de Estocolmo para o amor. O mecanismo é exatamente o mesmo. Quando reféns desenvolvem simpatia pelos seus captores, chamam-lhe síndrome de Estocolmo. Quando alguém é simultaneamente a fonte do teu sofrimento e do teu alívio, o cérebro cria uma ligação patológica igual. E funciona assim. Trata-te mal, o teu sistema nervoso entra em pânico. Depois trata-te bem e o alívio é tão intenso que o teu cérebro interpreta essa pessoa como salvadora. Não consegues ver que ela é simultaneamente o veneno e o antídoto. É como seres ferrado por uma cobra e depois te apaixonares pela mesmíssima cobra porque ela parou de te ferrar. E depois, obviamente, nunca nos podemos esquecer que existe o apego. Os padrões de apego que todos temos. São programações profundas que se tornam constantes desde os primeiros anos de vida. Se cresceste numa família onde o amor significava drama, onde a atenção vinha através da crise, onde tinhas de ganhar afeto através de sacrifício, então o teu cérebro está programado para reconhecer isso como amor normal. O apego ansioso faz com que interpretes qualquer distanciamento como abandono iminente, levando-te a aceitar migalhas emocionais com imensa gratidão. Obviamente que em todos os casos de toxicidade, tal como falamos no último episódio, há também o gaslighting, aquela técnica de manipulação da realidade, atacar constantemente para te formar memórias, para te criar dependência. E esta codependência, por sua vez, é quando o teu sentido de identidade se começa a fundir com o bem-estar do outro. Neurobiologicamente, é quando os circuitos do teu cérebro, responsáveis pela preservação, se confundem com os circuitos responsáveis pelo cuidado ao outro. Enfim, vou-te trazer a notícia do costume. A boa notícia é que a neuroplasticidade é real. Se o teu cérebro pode ser programado para aceitar toxicidade, também pode ser reprogramado para reconhecer e procurar relacionamentos saudáveis. Para um dia poderes parar e dizer que pensavas que era amor, mas afinal era outra coisa. Cada silêncio teu era um grito dentro de mim, mas eu dizia vai passar, como se isso fosse o fim. Fui ficando, fui perdendo a verdade no espelho. Só via nós onde só havia um reflexo velho. Quanto mais chorava, mais ficava. Achava que o vazio se curava com migalhas e memórias que rouba a glória. Era só apego, não era amor. Construí castelos de areia. Mas calei as perguntas que evitei, porque amar devia ser leve, não viver sempre
sobrevivência amorosa. Bem, agora que já sabes que o teu cérebro pode estar quimicamente viciado numa relação tóxica, vamos ao que realmente importa. Como é que se sai desta armadilha neurológica sem nos despedaçarmos no processo? Porque uma coisa é perceber que estamos numa relação destrutiva, outra, completamente diferente, é ter a coragem e as ferramentas para sair. E vou começar com uma verdade brutal, a panágio do quem cala consente. Tu não vais conseguir arranjar esta relação. Esta relação não tem conserto. Nunca vai ter conserto. Não vais conseguir amar essa pessoa de volta à sanidade mental. Não vais conseguir ser paciente o suficiente, compreensivo o suficiente, ou perfeito o suficiente para transformar um relacionamento tóxico num conto de fadas. Essa fantasia tem de morrer agora. Primeiro precisas de fazer uma avaliação honesta da tua situação, usando aquilo a que chamo os 5 testes inegáveis do amor tóxico. E atenção, estes não são testes que se faz uma vez e se esquece. São verificações constantes que temos de fazer connosco mesmo. O primeiro teste é o teste da autoestima. Como te sentes contigo próprio quando estás nesta relação? E não me venhas com depende do dia, às vezes bem, às vezes mal. Estou a falar numa tendência geral. Como te sentes contigo próprio quando estás nesta relação? Numa relação saudável, mesmo nos dias difíceis, sentes que és uma pessoa valiosa, capaz, digna de amor. Numa relação tóxica, sentes-te constantemente inadequado, como se estivesses sempre a falhar, como se tivesses sorte por essa pessoa te aturar. Vamos ao segundo teste. O segundo teste é o teste da liberdade. Tu podes ser tu próprio nesta relação? Podes expressar as tuas opiniões sem medo de represálias emocionais? Podes manter as tuas amizades, os teus hobbies, os teus sonhos? Ou sentes que tens de esconder partes de ti para manter a paz? É que se estás constantemente a editar-te, a censurar-te, a diminuir-te para caberes numa caixa que essa pessoa criou para ti, então não é amor, é prisão. O terceiro é o teste do crescimento. Será que estás a evoluir nesta relação ou a regredir? Uma relação saudável desafia-te a ser a melhor versão de ti mesmo. Uma relação tóxica faz-te sentir que tens de te tornar numa versão menor para não ameaçar o ego da outra pessoa. Se há 2 anos eras mais confiante, mais ambicioso, mais feliz do que és agora, isso se calhar não é coincidência. Mas vamos a um quarto teste, o teste da paz. Numa relação saudável, mesmo quando há conflitos, existe uma base de serenidade, uma sensação de segurança emocional. Numa relação tóxica, vives em ansiedade constante. Nunca sabes que humor vais encontrar. Nunca sabes se algo que disseste vai ser usado contra ti mais tarde. Nunca sabes se hoje é o dia em que essa pessoa decide que não te quer mais. E isto é essencial perceber. Estás em paz? E vamos partir para o quinto teste. Talvez o mais revelador de todos. É o teste do futuro. Consegues imaginar-te genuinamente feliz com esta pessoa daqui a 5 anos? E não me refiro à fantasia de como ela poderia ser se mudasse. Refiro-me a como ela é agora, hoje, neste momento, porque as pessoas não mudam. Consegues imaginar-te genuinamente feliz com esta pessoa daqui a 5 anos? Porque se a resposta for não, então estás a desperdiçar os melhores anos da tua vida numa ilusão. Agora, como olhar para estes testes? São 5. Se por acaso falhaste em 3 ou mais destes testes, então tu estás numa relação que é uma relação. Estás numa situação de sobrevivência emocional. E situações de sobrevivência requerem estratégias de saída e não estratégias de permanência. Só que sair de uma relação tóxica não é como sair de um emprego que tu não gostas. Não te podes simplesmente despedir. É um processo que tem de ser feito em fases, especialmente se já estás há muito tempo nesta situação. E muitas vezes estas fases necessitam de ajuda. Mas eu vou-te dar a primeira e mais importante fase, que é o reconhecimento.
E aqui tens de combater a negação que o teu próprio cérebro está constantemente a criar. Uma ferramenta poderosa que podemos chamar de diário de realidade. Durante 2 semanas, escreve todos os dias como te sentiste na relação. Na verdade, vais à procura de provas cabais para não tomares decisões em cima de um joelho. Não interpretes, não justifiques, apenas registres factos. Hoje senti-me ansioso depois de uma conversa sobre o jantar com os meus pais. Hoje ela criticou a minha roupa e eu senti-me envergonhado. Hoje ele trouxe-me flores e disse que eu era a melhor do mundo. Este diário vai tornar-se a tua âncora à realidade. Quando o gaslighting tentar confundir-te, tens este diário para te auxiliar. E depois podes passar às fases seguintes, a preparação, onde simplesmente tens que acordar um dia e decidir que tens que encontrar uma rede de apoio, reconectar-te com amigos, com família, procurar ajuda profissional se necessário, criar independência financeira se estiveres dependente desta pessoa. E mais importante, começar a reconstruir a tua identidade fora desta relação. Porque se não te preparas, tu nunca vais conseguir sair. E só no final, numa terceira fase, é que passas à ação, onde tens que ser estratégico. Se estiveres numa relação abusiva, a saída tem de ser planeada com cuidado para garantir a tua segurança. Se for apenas emocionalmente tóxica, ainda assim, precisas de um plano, porque o teu cérebro viciado vai tentar sabotar-te. E sim, vai ser horrível, vai ser o sentir de um síndrome de abstinência emocional enorme. Vais ter momentos em que acreditas que cometeste o maior erro da tua vida. Vais idealizar os bons momentos e minimizar os maus. Isso é normal. O teu cérebro vai implorar pela droga a que estava habituado. E é por isso que seres acompanhado profissionalmente, ou por amigos, ou por familiares, é essencial para destruir este amor que te mata. Apego não era amor. Aprendi a largar devagar, a não confundir ficar com cuidar. Apego não é ternura, apego não é cura. Era só apego, não era amor. Por mais que o coração implorou, agora sei que o que dói tanto não é nobre, é só um encanto. Hoje solto o que me prendeu, reaprendo a gostar só meu. E se voltar a chamar-se amor, tem que vir sem dor. Apego já não sou eu. E chegamos agora ao coração da questão. Aquilo que ninguém te quer dizer, mas que tens de ouvir. Tu atrás exatamente aquilo que tu acreditas que mereces. E se estás numa relação tóxica, é porque alguns no fundo da tua alma acreditas que não mereces melhor. Esta é a verdade mais dura de engolir. Porque é mais fácil culpar o outro, é mais fácil ser a vítima, é mais fácil acreditar que simplesmente tiveste azar no amor. Mas a realidade é que enquanto não curares a relação contigo próprio, vais continuar a atrair pessoas que refletem exatamente o que tu pensas sobre ti. Bem, vou deixar de bater no ceguinho, porque o episódio já vai longo. Mas antes de me ir embora, vou-te pedir para imaginares por um momento que pudesses escrever uma carta ao teu eu do passado, àquela versão de ti que estava prestes a entrar nesta relação tóxica. O que é que lhe dirias? Que sinais lhe pedirias para prestar atenção? Que valor próprio tentarias ensinar-te a ti mesmo? Essa carta não é um exercício de imaginação, é um mapa para o teu futuro. Amor verdadeiro não é uma montanha russa emocional. Não é drama constante disfarçado de paixão. Não é ter de lutar pela atenção de alguém ou provar constantemente o teu valor. Amor verdadeiro é paz, é crescimento mútuo, é duas pessoas que se completam e que escolhem partilhar as suas vidas, não metades desesperadas a tentar formar um todo.
Bem, se este episódio te tocou, se reconheceste alguns padrões na tua vida amorosa que precisam de mudança urgente, então faz uma coisa por mim. Subscreves o podcast, partilhas com alguém que pode estar a viver esta situação em silêncio e deixas-me um comentário sobre qual foi o maior sinal de amor tóxico que conseguiste identificar. E depois fazes uma coisa por ti. Se estás numa relação tóxica, começa a procurar ajuda. Hoje. O tema foi difícil, foi duro, e é por teres aguentado, por teres tido a coragem de questionar até as relações que mais amas, que eu te deixo o meu mais sincero e profundo agradecimento, assim, polvilhado com um sorriso. Até ao próximo episódio, e até lá, diz-me de ti, conta-me tudo, e já sabes que se tiveres dificuldades, podes encontrar-me no mportela.substack.com. Vai lá, fala comigo se necessário. Afinal de contas, quem cala, consente. Quem vive a voz da liberdade. O silêncio acaba aqui. Quem cala consente. Quem cala consente. Quem cala. Hey, hey, hey. Mic check, vamos lá rolar. É meu Portela, ideias a girar.